Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na tela da sua TV Horizonte. E agora vamos falar do Cruzeiro. Cruzeiro entra em campo hoje, 9h45 no Mineirão, para enfrentar o Corinthians. Sem Mano Menezes no banco, que segue o tratamento médico. Seu auxiliar Sidney Lobo é quem dirige o time. Não poderá contar com Arrascaeta na seleção uruguaia, Dedé na seleção brasileira, Edilson, Rafael Sobis e Sassá suspensos. E ainda tem dúvidas aí de poupar alguns jogadores, inclusive Thiago Neves, por condições físicas. Vamos tentar dar uma conferida e descobrir um pouco dessa escalação, provável escalação do Cruzeiro para hoje. Tá aí, ó. Fábio, Ezequiel, Manuel, Léo, Egídio. Lucas Romero vai no meio hoje. Lucas Silva, Mancoejo, Robinho, David, Fred. Possivelmente o Henrique e o Ariel Cabral e Thiago Neves devem ser poupados. A tendência é essa, mas ninguém sabe. O treino ontem foi fechado e o Sidney Lobo mantém esse mistério. E aí, Leandro, se for realmente esse time aí, como é que você vê essa formação para enfrentar o Corinthians? Bom time, né? Sem o chefe também está no departamento médico, mas eu acho que é um bom time. Cruzeiro jogando dentro de casa, vem de uma derrota contra o Atlético Paranaense. Fred já aí como titular, provavelmente deve ser o capitão da equipe. E os torcedores que vão lá querem ver o Cruzeiro vencer. Então acho que é contra um Corinthians. O Corinthians que nego se fala que estão brigando aí para não cair. Eu creio que o Corinthians não vai cair, mas é o Cruzeiro que quer dar uma resposta para o seu torcedor. Então é dentro de casa, não tem nada a ver com os problemas do Corinthians. O Cruzeiro tem que jogar para vencer. E é um bom time que, se for no caso esse time que jogar aí, é um bom time para o torcedor do Cruzeiro ir lá e apoiar. O Rafa está dizendo aqui que o capitão deve ser o Léo, que você já está querendo derrubar o Léo para colocar a faixa no Fred. Manda o Rafa segurar, pô. Fred é artilheiro aí, o maior artilheiro do Brasileirão, pô. Faixa no menino e vai embora pro jogo. Dá uma moral para ele. Claro, pô. O cara voltando agora, entendeu? Precisa de fazer gol, então Fred segura essa faixa aí. Agora, Felipe, o jogo para alguns jogadores tem uma outra conotação, a de mostrar serviço, né? Todo mundo falando que vai precisar, todo mundo já dando o Ezequiel como fora do Cruzeiro, mas ele tá tendo oportunidade de novo na lateral. Aí a gente tá vendo, o Manuel não foi bem, né? Fez uma temporada no último jogo do Cruzeiro. Razoável. Vai ter oportunidade de novo aí. Aí o Lucas Romero jogar na posição dele, ele sempre joga improvisado na lateral. O Mancoejo também tendo uma nova oportunidade. Então, e o David também, né? Se entrar, para poder, também tá devendo, né? Está devendo. Acho interessante o rodízio que vem sendo adotado no Cruzeiro agora, dando oportunidade para esses jogadores, fazendo um laboratório para ver quem é que vai continuar no elenco do Cruzeiro para 2019. O Cruzeiro tem um time titular bem montado, um time titular com as peças bem definidas, mas os jogadores que vinham do banco, a maioria não correspondeu tão bem. Chance para o David, que foi uma contratação que o Cruzeiro fez, investiu muito nessa contratação, teve outros times do Brasil que disputaram com o Cruzeiro, fez um bom campeonato brasileiro no ano passado. David, o próprio Bruno Silva, que também chegou bem credenciado e não conseguiu ter uma sequência de jogos no Cruzeiro. Então, para esses jogadores, o próprio Ezequiel, é importante sequência nesse final de temporada para mostrar que eles podem permanecer no elenco do Cruzeiro para 2019. É como se fosse um vestibular e quem for aprovado fica para o ano que vem, onde o Cruzeiro vai ter novamente grandes competições, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Agora, a gente fala muito do time do Cruzeiro, de vestibular, né? E a gente sempre pensa assim, mas e os meninos, né? Não é momento de colocar meninos aí. Tem algum jogador aí do Sub-20 do Cruzeiro que, Carlos, você acha que poderia encaixar aí, ter oportunidade aí para mostrar serviço já no profissional? Olha, enquanto o Mito falava aqui, eu estava pensando nisso, né? Eu acho impressionante. Se a temporada já praticamente se encerrou para o Cruzeiro, eu hoje diretamente eu falaria, o Luiz Gustavo, lateral direito, deveria estar compondo esse elenco. O Kaká, que já jogou, poderia estar nesse time também, no lugar, inclusive, do Manuel, que me desculpe o Manuel, nada pessoal contra o atleta, mas... O Kaká jogou contra o Vasco. O Kaká jogou contra o Vasco, foi bem, então eu acho que... Aqui, duas posições que eu acho que já poderia testar esses atletas, tá? Eu sinto falta dos clubes mineiros testarem realmente os atletas. O Carlos, que está na Seleção Brasileira Sub-20, é o lateral direito do Corinthians. E eles não têm medo de colocar ele para jogar. Mas, Carlos, a gente até citou isso aqui, outra oportunidade aqui. Eu acho que vai muito da cultura aqui. Sim. Da cultura aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte.
A gente cita muito de jogar, botar os meninos da base, mas a própria imprensa também não tem a paciência, não tem a calma. O torcedor não tem calma, não tem paciência. Eu fui num jogo do Cruzeiro, onde o menino, não lembro o nome do menino, do atacante. Marcelo. O menino errou a primeira, errou a segunda, o torcedor caiu matando no menino. Não o menino perdeu o menino. Pouco e não teve mais o menino não oportunidade. errou tudo que o menino errou. Pegou na bola e errou. A torcida vaiando o menino. Então, é uma dica que a gente pode dar pro torcedor. Porque no Santos... Ah, não. Lá não Não, pode isso não vaiar. acontece, não lá pode não vaiar. pode vaiar o menino da Não base. pode vaiar. Aqui não. Então, que os clubes Então- mineiros prestem atenção e possam fazer, inclusive, um trabalho com as torcidas organizadas para que eles sejam preservados. Pois é, e no caso do Marcelo, que foi vaiado e tal, você acha que ele é um bom jogador? Acho que é um bom jogador, sim. Não é à toa que foi bem nas categorias de base, tem ido bem nas categorias. Não pode ter a responsabilidade de ser o salvador da pátria. Ele tem que estar num grupo que o abrace e que tenha o respaldo do treinador para não, eu vou bancar ele e vou colocar ele para jogar. Mas tu acha que não teve um abraço? Portanto, até que o Mano Menezes botou o menino no Mineirão. Eu acho que foi muito mais em função de uma necessidade, porque não tinha naquele momento alguém, do que realmente num Uma coisa que planejamento ele para colocar preparou, o atleta. né? Uma coisa Não que ele tem. preparou. A minha opinião é essa. Mas ele não vinha treinando no profissional? Tá, ele fazia jogos, né, embaixo e treinava em cima. Ele compunha o elenco. Ele compunha o Então, elenco. É isso aí. Pois é, mas o que ele está querendo dizer é que não foi uma coisa assim que, olha, nós estamos planejando igual o Mano planejou que o Raniel ia jogar contra o Atlético Paraná, ia jogar o Fred hoje contra o Corinthians. Não foi uma coisa que até preparou a cabeça do menino. E não teve uma O sequência, Alejandro né? passou isso no Atlético quando descobriu, faltando 10 minutos, que ia entrar contra o Flamengo. E ele não teve aquele preparo psicológico para uma situação dessa. Um campo cheio, com a torcida. Acho que nem o torcedor Estava preparado preparado para ver o menino, né? Concordo. Isso é uma coisa contigo. difícil, Eu acho, que essa transição. eu acho que precisa, sim, de um planejamento maior, inclusive conversando com o pessoal das categorias de base. Eu acredito que o Cruzeiro, o Atlético, tem essa comunicação entre as categorias, né? Para que no momento certo de lançar esse atleta no profissional. Bom, antes da gente ouvir aí o lateral Egídio, eu tenho uma dica para você que precisa de um emprego, quer trabalhar numa empresa que paga um salário justo, com uma ótima estrutura. Você precisa de um emprego com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho? Mande seu currículo para mundiale.com.br. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundiale é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundiale tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muitas chances de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundiale é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Então não esqueça, pessoal, se está precisando de emprego, mande seu currículo para mundiale.com.br. Lateral Egídio falou sobre esse reencontro contra o Corinthians. A última lembrança contra eles foi a das melhores, né? A gente conquistar o hexacampeonato, né? Cruzeiro. Então, certamente agora mudando, né? Virou a chave para o Campeonato Brasileiro. Nós estamos bem definido, já ficou bem definido o nosso ano, né, de 2018. Eles ainda não, né, eles ainda estão ali perigando ainda nessas últimas rodadas aí, que pode acontecer o pior para eles. Então eles vão vir bem motivados. A gente jogando em casa, diante do nosso torcedor, a gente tende a apresentar um ótimo futebol como nós apresentamos durante o ano. Pois é, Felipão, ele fala aí, né, a gente fala de um reencontro, mas a história do jogo hoje é totalmente diferente dos últimos confrontos do Corinthians com o Cruzeiro, né? Pelo lado do Cruzeiro, a torcida vai poder ver alguns jogadores, né? Um clima mais de férias, né? Nem o Mano vai estar lá, vamos ver como é que vai ser o Sidney, que já dirigiu o Cruzeiro outras vezes, mas pelo lado do Corinthians tem aquela preocupação do rebaixamento. Enquanto não fizer ali os 44 pontos e tal, o Corinthians vai ficar preocupado. Ele está a 3 pontos, né? O pessoal está ali naquela briga danada. Você acha que o Corinthians vai entrar dando a vida nesse jogo e o Cruzeiro só esperando para sair no contra-ataque como o Mano gosta? Eu acho que a motivação do jogo é diferente, é um clima diferente. Na própria entrevista dos jogadores do Cruzeiro, a gente vê que é um clima diferente daquelas entrevistas pré-Copa do Brasil, pré-Libertadores. O clima é diferente. Acho que a motivação que o Corinthians tem para o jogo de hoje é diferente. A maioria dos jogadores do Cruzeiro estão, como a gente comentou aqui, em clima de férias. Tirando os jogadores que têm que mostrar alguma coisa para mostrar que podem fazer parte do plantel do Cruzeiro para o ano que vem, para esses jogadores é importante. Para os outros já é mais ou menos um clima de férias. E o Corinthians precisa do resultado.
Esse do meio para baixo, a tabela está bem embolada. O Corinthians vislumbrava talvez chegar próximo de uma Libertadores e agora já viu a turma de baixo se aproximar. São 3 pontos de vantagem para o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Corinthians precisa pontuar até para começar a fazer um planejamento para 2019 também. Essas grandes equipes, quanto antes se salvarem, melhor fica para o planejamento para o ano que vem. Vamos pegar então agora a opinião do pessoal de casa aí, vamos dar uma passadinha com a Ana Cláudia. Isso aí, o Sérgio comentou que jogando em casa e com o bom elenco que tem, o Cruzeiro tem tudo para vencer o Corinthians hoje. Rafael Fonseca, sem Dedé e Arrascaeta, o time do Cruzeiro cai muito de rendimento, mas acredito na vitória hoje. Agora, Leandro, o Carlos Nascimento quer saber de você. Ele pergunta aqui, será que o Cruzeiro vai ressuscitar mais um time hoje, já que ele perdeu para o Ceará, quando também estava caindo? Carlos, um abraço. Eu espero que não, né, Carlos? Tem que pegar esse Corinthians aí. O problema é deles que eles estão nessa situação aí. Dentro de casa, o Cruzeiro é favorito, com o apoio do seu torcedor. Então, é fazer seu dever de casa. Depois o Corinthians resolve o problema dele lá. Agora, aqui contra o Cruzeiro, não. O Cruzeiro tem que matar logo. Aí. Bom, agora eu tenho um recado para você que preocupa aí com a sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Então, pessoal, você precisa fazer aí uma fisioterapia ou pilates, procure o CROT. Lá você terá atendimento de grandes profissionais e mudará a sua vida. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando sobre o Atlético que enfrenta o Paraná hoje à noite. Não sai daí.